Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, Os Escolhidos, capítulo 16, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, os filhos gêmeos de Isaac, apresentam um nítido contraste entre eles, tanto no caráter como na vida. Antes de nascerem, o anjo de Deus previu o quanto eles seriam diferentes. Em resposta à oração aflita de Rebeca, o anjo declarou que ela teria 2 filhos. Ele revelou a história deles no futuro, dizendo que cada um se tornaria o pai de uma poderosa nação, mas que um seria maior que o outro e que o mais novo dominaria sobre o mais velho. Esaú cresceu fazendo a própria vontade e centralizava todo o seu interesse no momento em que estava vivendo. Sem limites, sua alegria era viver a vida selvagem e a vida de caçador. Esse filho mais velho explorava sem medo as montanhas e desertos, depois voltava para casa com a caça e com as emocionantes histórias de sua vida de aventuras. Jacó era mais ajuizado e esforçado, sempre pensava mais no futuro que no presente, vivia contente com a vida no lar, ocupado em cuidar dos rebanhos e cultivar a terra. Sua mãe apreciava sua paciente perseverança, economia e prudência. O cuidado e a atenção que ele dedicava à mãe contribuíam mais para a felicidade dela do que os gestos impulsivos de carinho que Esaú demonstrava de vez em quando. Para Rebeca, Jacó era o filho mais querido. Esaú e Jacó foram ensinados a considerar o direito de primogenitura como uma questão de grande importância, pois incluía não só a herança dos bens materiais, mas a liderança espiritual. Aquele que a recebia se tornava o sacerdote de sua família, e da linhagem de seus descendentes viria o Redentor do mundo. Por outro lado, quem recebesse o direito de primogenitura tinha algumas obrigações. Aquele que herdasse a bênção deveria dedicar sua vida ao serviço de Deus. No casamento, nas relações familiares, na vida pública, deveria consultar a vontade de Deus. Isaac falou com seus filhos a respeito desses privilégios e condições e explicou claramente que Esaú, como o irmão mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. No entanto, Esaú não se dedicava à devoção nem tinha inclinação para viver uma vida religiosa. Para ele, as exigências que acompanhavam o direito de primogenitura não passavam de restrições inconvenientes e até detestáveis. Esaú considerava um fardo de escravidão a lei de Deus e a condição da aliança de Deus com Abraão. Decidido a satisfazer a própria vontade, o que mais desejava era ter a liberdade de fazer o que lhe agradasse. Para ele, o poder e as riquezas, festas e orgias eram o que trazia felicidade. Amava a liberdade sem restrições de sua vida selvagem e errante. Rebeca se lembrava das palavras do anjo e conseguia diferenciar mais claramente o caráter de seus filhos do que seu marido. Convencida de que a herança da promessa divina, estava destinada a Jacó, ela repetiu para Isaac as palavras ditas pelo anjo. Mesmo assim, as afeições do pai eram centralizadas no filho mais velho. Ele estava decidido a dar a Esaú o direito de primogenitura. Jacó ficou sabendo por sua mãe que o direito de primogenitura deveria ser dado a ele e desejava intensamente receber os privilégios dessa bênção. Não era a posse das riquezas de seu pai que ansiosamente esperava. Era o direito de primogenitura que ele almejava. Ter comunhão com Deus, como Abraão, oferecer sacrifícios pelo pecado, ser o pai do povo escolhido de onde viria o prometido Messias, tomar posse da herança imortal que envolvia as bênçãos da aliança. Esses eram os privilégios e a honra que Jacó ardentemente desejava. Ouvia com atenção tudo o que seu pai dizia a respeito da primogenitura espiritual. Guardou cuidadosamente na memória o que aprendeu com sua mãe. Esse assunto se tornou o foco de sua vida. Apesar disso, Jacó não tinha um relacionamento pessoal com Deus a quem ele reverenciava. O coração não tinha sido renovado pela graça divina. Procurava constantemente um meio pelo qual pudesse conseguir a bênção que era desvalorizada por seu irmão, mas que para ele era tão preciosa.
Esaú vende seu tesouro. Ao voltar para casa certo dia, depois de uma caçada, com muita fome e cansado, Esaú pediu o alimento que seu irmão estava preparando. Jacó aproveitou o momento para tirar vantagem da situação e ofereceu o alimento em troca da primogenitura. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Gênesis 25, verso 32, exclamou o caçador precipitado e condescendente consigo mesmo. Por um prato de lentilhas vermelhas, ele abriu mão de sua primogenitura e confirmou a troca com um juramento. Para satisfazer um desejo do momento, demonstrando toda a sua indiferença, ele trocou a gloriosa herança que o próprio Deus tinha prometido a seus pais. Todo o seu interesse estava nos prazeres do presente. Ele estava pronto a sacrificar as coisas celestiais por prazeres terrenos, a trocar um bem futuro por uma satisfação momentânea. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ao desistir da primogenitura, ele sentiu uma sensação de alívio. Agora poderia fazer o que quisesse. Para satisfazer prazeres descontrolados assim, equivocadamente chamados de liberdade, muitos estão vendendo seu direito de primogenitura, representado por uma herança eterna nos céus. Esaú se casou com 2 mulheres hititas. Elas adoravam falsos deuses e a idolatria delas trazia grande amargura para Isaque e Rebeca. Esaú tinha transgredido uma das condições da aliança que proibia o casamento entre o povo escolhido e os pagãos. Mesmo assim, Isaque ainda estava decidido a conceder a ele o direito de primogenitura. Os anos se passaram. Isaque, já idoso e cego, sentindo que a morte se aproximava, resolveu não demorar mais a dar a bênção ao seu filho mais velho. Sabendo da oposição de Rebeca e de Jacó, decidiu realizar a solene cerimônia em segredo e deu as instruções a Esaú. Vá ao campo, caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Gênesis 27, versos 3 e 4. Rebeca contou a Jacó o que tinha acontecido, insistindo que tomasse uma atitude imediata, a fim de que a bênção não fosse concedida a Esaú. Ela afirmou ao filho que, se ele seguisse suas instruções, obteria o direito de primogenitura conforme Deus tinha prometido. Jacó não concordou facilmente. O pensamento de enganar seu pai lhe causava grande angústia. Um pecado como esse traria maldição em vez de bênção. Ele, enfim, cedeu e começou a colocar em ação as sugestões de sua mãe. Jacó não tinha a intenção de mentir, porém, ao estar na presença de seu pai, percebeu que tinha ido muito longe para voltar atrás. Mesmo assim, conseguiu receber a cobiçada bênção por meio de fraude. Consequências do engano. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu plano, mas conseguiram apenas aborrecimento e tristeza por seu engano. Deus afirmou que Jacó receberia a bênção da primogenitura, portanto, sua palavra teria se cumprido se Jacó tivesse esperado que Deus agisse em seu favor. Rebeca se arrependeu amargamente do mau conselho que deu ao seu filho. Jacó sentiu o peso da culpa. Ele tinha pecado contra seu pai, contra seu irmão, contra si mesmo e contra Deus. Não levou mais que 1 hora para ele cometer um ato que lhe traria arrependimento por toda a vida. Essa cena ainda estava vívida diante dele anos depois, quando o mau procedimento de seus filhos apertava seu coração. Assim que Jacó saiu da tenda de seu pai, entrou Esaú. Embora tivesse vendido seu direito de primogenitura, ele estava determinado a obter as bênçãos por ela garantidas. Com a bênção da primogenitura espiritual, estavam envolvidas as bênçãos materiais, que davam o direito de chefiar a família e de receber porção dobrada das riquezas do pai. Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Gênesis 27, verso 31. Tremendo de espanto e angústia, o idoso pai, já cego, soube do engano praticado contra ele. Sentiu profundamente a decepção que o filho mais velho também sentiria.
No entanto, veio à sua mente, no mesmo instante, a convicção de que a providência de Deus havia feito acontecer justamente o que ele estava determinado a impedir. Lembrou-se das palavras do anjo a Rebeca e viu que Jacó seria o mais indicado para cumprir os propósitos de Deus. Enquanto as palavras da bênção era pronunciada, ele sentia sobre si o espírito de inspiração e confirmou, então, a bênção que pronunciou involuntariamente sobre Jacó. A ele abençoei, e abençoado ele será. Arrependimento tardio. Esaú deu pouca importância à bênção quando ainda estava no seu alcance. Porém, a partir do momento em que não pôde mais recebê-la, ficou terrivelmente triste e com muita raiva. Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe também, meu pai. Contudo, o direito de primogenitura que ele tão descuidadamente trocou não pôde conseguir de volta, por uma única refeição. Por uma satisfação momentânea do apetite, que nunca foi reprimido, Esaú vendeu sua herança. Quando viu a loucura que tinha feito, já era muito tarde para voltar atrás. Não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Hebreus capítulo 12, verso 17. Esaú ainda poderia buscar o favor de Deus caso se arrependesse, mas não tinha mais como recuperar a primogenitura. Ele ficou muito triste pelos resultados do seu pecado, mas não pelo pecado em si. Na Bíblia, Esaú é chamado de imoral ou profano. Ele representa aqueles que dão pouco valor à redenção adquirida por Cristo e estão prontos a sacrificar sua herança no céu pelos bens passageiros da terra. Multidões vivem sem qualquer preocupação ou cuidado pelo futuro. Como Esaú, exclamam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, verso 32. Quando os desejos do apetite tomam conta, Deus e o céu são praticamente desprezados. Diante do dever de se purificarem de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a sua santidade no poder de Deus, sentem-se ofendidos. Multidões estão vendendo seu direito de primogenitura pela satisfação dos sentidos, sacrificam a saúde, enfraquecem as faculdades mentais e perdem o céu. Tudo por um simples prazer temporário que os enfraquece e desmoraliza ao mesmo tempo. Esaú despertou muito tarde para conseguir recuperar sua perda. Assim acontecerá no grande dia de Deus com aqueles que trocaram sua posição de herdeiros do céu por suas satisfações egoístas.